Treinar para a prática de um esporte. Caraca, que bacana, que sonho, que desejo que muitas pessoas têm e eu vou te ajudar com isso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Eu quero te ajudar com isso, que eu sei quantas pessoas têm esse desejo, têm um sonho talvez um pouco longe, mas que é possível de ser realizado. Eu tenho certeza que é possível ser realizado esse sonho, baseado nesse tempo todo trabalhando com fitness e emagrecimento, associado com a fisioterapia e atendendo atletas. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e ele vai dar oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Prática de um esporte. Nossa, que top! É isso que eu estou falando. Muitas pessoas estão nesse exato momento aqui, lá em casa, sentado no sofá, na frente de uma televisão, por exemplo, e pensando, assistindo de repente um canal de esporte, pensando: se eu pudesse praticar um esporte. E você pode. Eu garanto que você pode, e é disso que a gente vai falar aqui agora. Agora, para isso, tem que ter uma preparação. Tem que estar preparado fisicamente para fazer esse esporte, para praticar esse esporte, para ter um desempenho nesse esporte. E aí, tem um ponto muito importante que eu quero falar com você. Se você já está me assistindo aqui faz algum tempo, você deve saber que eu gosto de definir, de colocar todos os pingos nos is para ficar claro o que é, o que não é, como eu faço para poder chegar nesse meu objetivo, quais são os passos que eu devo dar, qual é o caminho que eu devo seguir para chegar nesse objetivo. E nesse ponto que a gente está aqui agora, é muito importante a gente falar sobre um princípio da ciência do treinamento. Um princípio da ciência do treinamento. Que princípio é esse, Eduardo? É o princípio da especificidade. E o que diz esse princípio? Esse princípio ele diz o seguinte, que se você treinar, se condicionar para uma atividade, esse treinamento ele não transfere para outra atividade. E não entendi não, Eduardo. Explica melhor. Por exemplo, se uma pessoa que corre, uma pessoa que pratica corrida, se colocar lá em cima de uma bicicleta, ela não vai ter um bom desempenho. Mas, Eduardo, ela não está condicionada, o coração dela não está condicionado, os músculos da perna dela não estão, dos membros inferiores não estão condicionados? Sim, estão condicionados para correr, não para pedalar. Então, não, Eduardo, mas isso não é verdade. Se eu pegar uma pessoa aí que não faz nada, sim, aí nós estamos falando de uma outra coisa. Então, se eu pegar uma pessoa que não faz nada, sedentária, e uma pessoa que pratica corrida e botar os dois em cima da bicicleta, muito provavelmente o que está fazendo corrida vai ter um desempenho melhor. Fato. Porque ele tem um mínimo treinamento geral. O que está sedentário, não. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de condicionamento do cara que está na bicicleta e do cara que está na corrida. Se botar os dois na bicicleta, o cara que está na bicicleta vai ter um desempenho melhor. Isso é meio óbvio, Eduardo. Talvez seja óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E para algumas pessoas não é tão óbvio assim. Olha só, para a gente ir lá num ponto bem distante. Uma pessoa que pratica spinning, que é bicicleta, ele não tem total transferência do que ele faz ali na aula de spinning para uma bicicleta de rua. Olha só. Por quê? Posição diferente, estímulo diferente, na rua tem subida, descida, a bicicleta é móvel, é diferente, é bem diferente. Então, tem que estar claro isso, tem que estar muito claro isso. Mas por que você está falando isso, Eduardo? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na VIP há um bom tempo atrás. Uma aluna chegou um dia
e veio falar comigo aqui na minha sala, né? Nem falei, né? A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas, ok? Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu convido você a vir aqui conhecer a gente e, de repente, até ganhar de presente uma aula experimental. Agora, se você quer vir aqui e quer falar comigo, o ideal seria você ligar no 32525656 e marcar um horário para falar comigo. Se você chegar aqui agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e não vou conseguir falar contigo. Então, a pessoa chegou, aqui uma aluna nossa aqui da VIP, veio, entrou aqui na minha sala, que queria falar comigo, e ela falou assim, eu estou muito satisfeita com o treinamento aqui da VIP. Eu falei, o que aconteceu? Esse final de semana eu fui fazer uma trilha, e botei os bofs para fora, me cansei muito, não achei que ia ser assim, porque eu achei que eu estava condicionada. Ok, assim, primeiro, você nunca me falou que você queria fazer uma trilha. Se você tivesse me falado, a gente teria feito um treinamento mais voltado para isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, o treino que você faz numa sala de musculação não transfere para uma trilha. Para você ter um bom desempenho numa trilha, você tem que começar a fazer trilhas aos finais de semana. Isso é a especificidade do treinamento. Porque senão o aluno está aqui fazendo uma atividade física, melhorando o condicionamento físico dele, aí ele resolve jogar bola no final de semana, do nada, está sem jogar bola há muitos anos. E aí ele se cansa, ele não tem o desempenho que ele imaginou. Não vai ter, porque o treinamento aqui é específico. Isso tem que ficar claro e é muito importante isso. Se a gente está pensando na prática de um esporte, corrida, mountain bike, speed, natação, dança, tem várias possibilidades. Tem que ficar claro isso, que o treinamento para esse esporte é específico. Quando eu trabalhei com os atletas de luta, com preparação física, era bem difícil conseguir fazer eles entender, eles até entendiam, né? Era muito difícil que eles introjetassem isso de forma definitiva na cabeça deles. Porque assim, se eu quero melhorar o meu soco, eu tenho que treinar soco. Simples assim. Se eu quero melhorar meu chute, eu tenho que treinar chute. Simples assim. Não adianta eu ficar fazendo agachamento, não adianta eu ficar saltando, não adianta eu ficar pedalando, não adianta eu ficar correndo. Entende? E aí sim, eu quero melhorar o chute, então eu tenho que chutar, já entendi. E aí eu tenho que pensar quais são os músculos do chute para fortalecer esses músculos do chute, preparar, condicionar esses músculos do chute para melhorar o chute. Ter mais força, ter mais resistência, enfim. Entende o que eu estou falando? Então assim, esse é um grande primeiro passo para não gerar expectativa e não se iludir com algo que não vai acontecer. Ok? Agora, então você está falando que eu não preciso fazer um treinamento como é feito aqui na VIP, por exemplo. Precisa. Precisa sim. Melhorar o alongamento, melhorar a postura, melhorar o condicionamento, melhorar a força. E aí a gente vai dirigindo esse treinamento, né? A gente tem uma metodologia aqui, né? A gente vai dirigindo esse treinamento para o objetivo que é o esporte que você decidiu. Por exemplo, agora, recentemente, a gente começou a treinar um casal que faz beach tênis. Eles estão fazendo toda a parte inicial do treinamento geral, a base do treinamento. E eles já falaram que eles já perceberam a diferença na hora de jogar. Mesmo com a preparação física geral, eles já perceberam. Preparação física geral é que não está direcionado para nada. Depois da preparação física geral, a gente vai entrar na preparação física específica. Pegou? É isso. Tem que guardar esse ponto que ele é muito, muito importante. Então tá bom. Então eu vou fazer essa preparação aí que você está me falando, e aí eu vou ser campeão mundial. Não é isso que eu estou falando. Vou poder participar das Olimpíadas. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que você não pode. Pode, mas aí é um outro nível de dedicação. Nós estamos falando no nível de dedicação profissional. Atletas que treinam profissionalmente, que se dedicam só a isso. Então, a gente não pode criar uma expectativa surreal. Pé no chão. Pé no chão. O que dá para fazer? É o que eu falo, né? Primeiro eu tenho que ser campeão no bairro. Depois eu tenho que ser campeão na cidade. Depois eu vou ser campeão estadual. E aí eu vou galgando esses níveis. Não tem como eu, do nada, achar que eu vou ser campeão mundial. Então, pé no chão.
O objetivo nosso aqui é fazer uma preparação física, conversar contigo de uma preparação física, não é nem fazer, né? É conversar contigo de uma preparação física para começar a iniciar a prática de um esporte. Eu acho o seguinte, ó, a prática do esporte ela é interessante porque ela motiva, ela faz você sair da zona de conforto, porque é instigante, tem a competição, tem aquela questão de eu querer melhorar, de eu querer fazer melhor. Então, eu sou muito a favor, né, do mountain bike, de uma corrida, de uma caminhada, de um trekking, enfim, tem muitas possibilidades. Do beach tênis, eu sou muito a favor, porque mobiliza realmente, faz a pessoa sair da zona de conforto, faz a pessoa querer realmente aquilo, né? Então é muito interessante, mas, vamos lá, um passo de cada vez para a gente chegar no nosso objetivo. E aí, quando a pessoa decide isso, vou dar um exemplo, né? Vou começar a praticar mountain bike, que está muito na moda, né? E aí eu vou procurar uma clínica de treinamento personalizado como a VIP para eu fazer minha preparação física. Legal, bacana. E aí quando ela começa a fazer a preparação física, ela começa a perceber um monte de outras questões. O alongamento, o condicionamento cardiovascular, o condicionamento dos músculos, a força muscular, a resistência muscular, a postura dela, o equilíbrio. Quantas caixinhas tem nessa caixa maior que a gente chama de preparação física? Esse é um ponto. Outro ponto, ela começa a perceber que para ela ter um desempenho melhor, ela vai ter que começar a se alimentar melhor. Não estou falando nem de emagrecimento, eu estou falando de desempenho mesmo. Se eu quero ter um desempenho, eu tenho que ter uma quantidade de carboidrato suficiente para ter um estoque aqui no meu músculo para eu poder ter o desempenho na hora da prática do esporte. Então ela também vai começar a se alimentar melhor. Isso é consequência, não é uma obrigação. Ela vai começar a perceber isso, que a outra pessoa que pedala junto tem um melhor desempenho. E como é que você faz? Eu como isso, como aquilo. Aí a pessoa começa a perceber que tem todo um contexto por trás disso. Bacana, né? Muito bacana. E além de tudo isso, começou a praticar o esporte, começou a se alimentar melhor, começou a melhorar o físico, começou a melhorar o corpo, que eu gosto muito de falar essa frase. O corpo que é a casa onde nós moramos. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Aí, isso começa a reverberar nas áreas da vida. Relacionamento, começa a reverberar no relacionamento. Começa a reverberar em profissão e carreira. Começa a reverberar no financeiro. Começa a reverberar na saúde, porque baixa triglicérides, baixa colesterol. Eu sei que triglicérides e colesterol tem um fator muito grande genético, mas a alimentação e o estilo de vida contribuem, mesmo que seja menos, mas contribui. Glicemia. Então começa a ter aquela dorzinha nas costas que tinha antes, aquela dorzinha no joelho, aquela dorzinha no ombro, na cervical, enfim. Começa a bater, reverberar nessa área da saúde. E a pessoa começa a ter resultado. Então, olha só que bacana, né? Uma decisão de repente começar a praticar um esporte, como eu falei aqui, deu o exemplo da mountain bike. Tem uma lista de benefícios. Vamos lá, para te encorajar. Tem um aluno nosso aqui, ele começou a pedalar, né? A gente trocava muita ideia aqui na sala de musculação e eu pedalo já faz um tempo, eu gosto de pedalar, acho bacana, é a minha terapia, né? E ele começou a pedalar. E ele começou a investir, comprou uma bicicleta melhor, comprou peça melhor, não sei o quê. Resumidamente, esse cara emagreceu 20 quilos, não era o objetivo, mas ele emagreceu 20 quilos. Começou a se alimentar melhor também, para ter um melhor desempenho no mountain bike. Muito bacana, né? Muito bacana. É uma decisão, né? Uma decisão que vira o jogo totalmente. Vira o jogo totalmente. Tem uma amiga minha, né? Amiga minha particular, conheci ela no tatame quando ela tinha 14 anos. Ela, uma época, né, ela sempre praticou muito esporte, né? Ela foi atleta de jiu-jitsu, campeã brasileira de jiu-jitsu. Aí ela... Bora, continuar. Aí ela decidiu começar a praticar triatlon. Olha só que top.
triatlon. E eu fiz todo o trabalho de preparação física dela. Ela teve uma melhora assim incrível, incrível, incrível no corpo, no condicionamento físico. Ela tinha um porquezinho ali que atrapalhava ela, que era a transição. A hora que saía da bike e começava a correr, ela tinha dificuldade ali. A gente fez todo um trabalho específico para melhorar essa transição dela. Resultado fantástico, fantástico. Uma aluna normal aqui da VIP. Tá? Por isso que eu tô te falando. É possível, acredite no seu sonho. Tira esse sonho da gaveta, põe ele para acontecer. Uma vez eu atendi um cara, não vou contar o caso dele, tá? Mas ele já era atleta de luta. Eu atendi um cara que ele fazia esqui náutico. E ele participou do Pan-Americano que teve aqui no Brasil. Ficou em 5º lugar no Pan-Americano e eu ouvi dele isso. Ele falou assim, Eduardo, quinto colocado no Pan-Americano, para um brasileiro é 1º lugar. Porque acima de mim só tinha americano e canadense. Então, para mim, sucesso total. Então é possível. Não estou falando que você vai para o Pan-Americano, por favor, né? Mas para você ver, né, como é possível. Como é possível. Eu atendi uma pessoa, ele estava muito acima do peso. O Caio. Eu falo o nome dele porque a gente fez um quadro, tá lá no IGTV, Emagreça com o Eduardo Ayub. E lá no IGTV, nesse quadro chama Como Você Emagreceu, ele conta toda a história dele. Então eu só estou reproduzindo o que está lá. Ele estava com 105 quilos, sedentário, praticava atividade física muito esporadicamente e ele decidiu fazer uma virada de jogo. Ele veio aqui, aí, participou do meu programa de emagrecimento e começou a emagrecer, começou a praticar algum tipo de atividade física, uma caminhada, uma corridinha, um pouquinho de bike, um pouquinho de natação e de repente ele se viu fazendo triatlon. Para resumir, esse cara hoje é um atleta de Ironman. Ironman faz 2,8 km de natação, depois 180 km de bike e depois 42 km de corrida. Fala sério. Só de falar, né? Mas eu não quero ser esse cara do Ironman. Ok, mas se dá para chegar no Ironman, um cara normal que estava aqui há 2 anos e meio, 3 anos atrás, estava acima do peso e sedentário. Imagina onde dá para chegar. Imagina onde dá para chegar. Então, sonha. Põe o seu sonho para acontecer. Põe o seu sonho para acontecer. E tem uma aluna nossa, com mais idade, que ela me procurou aqui há muitos anos atrás com muita dor de cervical, dor aqui na região do trapézio, bem complicada a situação, dor na região aqui da sacroiliaca. A sacroiliaca é um pouquinho para baixo da lombar. Você tem a lombar, todo mundo fala, tô com dor aqui na lombar, né? É para baixo um pouquinho. Lá onde a vovó falava dor nos quartos, dor nas cadeiras, né? Um pouquinho mais embaixo, ali na parte de cima do bumbum. A gente fez todo um trabalho com ela de reabilitação, de fortalecimento, de estabilização, de organização da postura dela. E aí ela decidiu começar a caminhar. E caminha super. Então, para que eu tô te falando tudo isso? Porque eu vi acontecer aqui, ó, aqui na VIP, na clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas há 21 anos. É possível, ninguém me contou, não está no livro, não está no trabalho científico, não estou desmerecendo nem livro nem trabalho científico, mas é que eu vi acontecer. Então, se essas pessoas conseguiram, você que está me ouvindo aí, também consegue. Ah, Eduardo, mas você não me conhece, se você me conhecesse, você ia saber, eu nunca fui bom com esportes. Não tenho habilidade, sabe? Olha só, vou repetir algo que eu falei lá no começo. Eu trabalho com fitness, emagrecimento, associado com fisioterapia e trabalho com atletas, com esporte, desde 95. Ó, faz bastante tempo. Eu já vi centenas de milhares de pessoas terem resultado. Pessoas assim que dizem a mesma coisa, que nunca foi bom com esporte, que não tem habilidade. Tem algumas atividades que não exige tanta habilidade assim. Por exemplo, pedalar, caminhar, correr, não exige tanta habilidade. Ok? E nunca é tarde para ser bom no esporte. Eu ensinei minha filha a andar de patins. E agora, pouco tempo atrás, sei lá, 3, 4 anos atrás. Um pouco mais, talvez. Um pouco mais. E aí,
ela começou a andar com bastante dificuldade, aí foi melhorando, aí começou a ter liberdade lá para fazer o pedalzinho dela, o patins dela. E aí eu falei, pô, agora acho que eu preciso também começar a patinar junto com ela. Nunca subi num patins, nunca subi num patins. 40 anos, nunca subi num patins. Ok, fui lá, comprei um patins, coloquei no meu pé, do jeito que eu ensinei ela, eu me ensinei. E comecei a praticar, muito bacana, muito top. Quando você faz isso, você não está acostumado, os seus neurônios eles têm que fazer outras conexões. Isso é muito importante para o nosso corpo. Impacta outras áreas da vida, memória, raciocínio, criatividade, porque você começa a conectar neurônios que antes eles não se conversavam. Entende? Então, larga a mão disso, esquece isso aí. Mas eu não tenho força, Eduardo, não tenho muita força, eu não tenho resistência, eu me canso muito rápido, não tenho fôlego. Ok. Vou falar uma outra coisa da minha filha. Quem me acompanha, eu tenho um Instagram meu, Edu Ayub. Quem me acompanha sabe que a gente anda com os cachorros de bicicleta, E aí às vezes a gente pega aquela subidinha e ela fala assim, ai pai, minha perna está queimando, eu vou descer, eu vou parar. Eu falo, não para, Duda, não para. Porque se você continua, o que acontece? Você vai condicionando esses músculos e cada vez você vai ficando melhor. Agora, se sempre você para, você não vai criar condicionamento nesses músculos. Então, se você acredita que você não tem força, que você não tem resistência, que você cansa muito rápido, que você não tem fôlego, se você não começar e não persistir, não vai acontecer. É exatamente começando e sendo persistente, sendo consistente, ou seja, fazendo com a frequência. Eu falei de um princípio do treinamento lá no começo, que é a especificidade. Tem um outro princípio que é a continuidade, que é ser contínuo no seu treino. É 2 vezes por semana, então vou fazer 2 vezes por semana sagradamente e aí eu vou começar a colher os frutos dessa minha continuidade, de estar fazendo sempre. Muito top isso. Mas não se paralise por isso. Eu não tenho força, ou eu não tenho resistência, eu não tenho fôlego. Eu canso, eu vou dar uma corrida e nossa, eu fico muito cansado, fico sem fôlego. Ok, só que se você não começar e não der continuidade, não vai acontecer. Não pode fazer assim também, Tem um amigo meu, a gente começou a falar sobre pedal, ele se empolgou, pegou a bicicleta, tirou a teia de arame da bicicleta, encheu o pneu e saiu lá da casa dele, que era uma outra cidade, lá em Valinhos, e veio até aqui no Taquaral de bicicleta. E depois tinha que voltar ainda. Do nada, parado, sedentário. O que aconteceu? Ficou de cama, ainda levou o filho junto, ficaram os 2 de cama. Furou pneu na volta. Desastre. Não é assim que eu estou falando. É fazer algo planejado, algo orientado. Não é do nada. Tá bom? É engraçado porque não é com a gente, Então, força, você vai melhorando a força à medida que você vai fazendo. É mais ou menos assim, Tem uns vídeos aí falando sobre... Tem uma sequência de vídeo lá no playlist falando sobre força, uma sequência lá no playlist falando sobre condicionamento. Depois dá uma olhada lá. Tenho certeza que vai te ajudar. Mas assim, eu tenho um músculo aqui. Só pra você poder entender, Eu tenho 10 fibras nesse músculo. Então, quando eu faço força aqui, eu não uso as 10. Eu uso só 3. Porque o meu condicionamento não permite que eu recrute essas fibras para elas entrarem em ação. Entendeu? Agora, à medida que eu vou fazendo, eu vou tendo a capacidade de recrutar cada vez mais fibras. É isso que aumenta a força. Entende? É isso que faz a força aumentar. Eu vou fazendo e cada vez mais eu vou conseguindo acionar mais músculo para participar do movimento. Entendeu? Isso que faz aumentar a força. A resistência tem várias questões metabólicas e também tem a quantidade de glicose que eu tenho aqui no músculo. Enquanto mais eu faço, gasto meu estoque de glicose. Aí eu vou lá, descanso, me alimento,
reponho o estoque de glicose. Aí quando eu reponho sempre mais. E aí eu vou aumentando o meu estoque de glicose. Isso faz aumentar a resistência muscular. Isso faz eu ter mais fôlego. Isso faz eu não cansar tanto ou não cansar tão fácil. Então, deixa tudo isso de lado. Começa, seja consistente, tenha continuidade no seu treino, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Não é o que eu acho, é o que eu tenho certeza, o que eu vi acontecer com várias pessoas, com centenas de milhares de pessoas, nesse tempo todo trabalhando com fitness e emagrecimento. E aqui na VIP, 21 anos aqui na VIP, são 26 anos totais e 21 anos só aqui na VIP, vendo as pessoas aqui. Aqui na VIP a visão é um pouquinho diferente, porque são poucas pessoas por hora, então você consegue ver com mais clareza acontecer aquilo na vida das pessoas. É óbvio, é nítido o que está acontecendo. Muito top isso, né? Muito bacana, eu fico doido quando eu começo a falar desse assunto. Agora, o que não pode acontecer nesse momento é sair fazendo de qualquer jeito, sem o acompanhamento de um especialista. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso. Eu vou começar a correr. Eu dei uma palestra uma vez numa empresa, uma multinacional, eles queriam montar um grupo de corrida. Eu comecei a dar uma palestra explicando tudo o que seria necessário. Eles desistiram no primeiro momento de fazer isso, depois eles foram implementar isso de uma forma mais estruturada e eles entenderam que eles iam dar um tiro no próprio pé, que ia começar a machucar as pessoas. E o presidente da empresa veio conversar comigo, falou assim, cara, eu sou o cara que eu vou lá, calço qualquer tênis e saio correndo por aí. Não é isso que eu estou falando. Tem que ter uma orientação de um especialista. Fazendo desse jeito, vai dar um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde, você pode até piorar a sua saúde. Olha só. Querendo melhorar a sua saúde, você pode até piorar a sua saúde. Não é disso que eu estou falando. É procurar uma orientação com um especialista. Se você é de Campinas, por exemplo, a gente vai ter um maior prazer de receber, uma honra receber você aqui na VIP, na Clínica de Treinamento Personalizado, que eu sou proprietário em Campinas. Agora, tem uma outra opção. Por exemplo, tem coisa que eu vou falar aqui ainda, hein? Segura a onda. Eu vou dar um passo a passo aqui de como é que você faz. Segura a onda. Só estou te dando algumas opções aqui. Olha só. Quando começou a pandemia, a gente criou um treinamento que a gente deu o nome de treinamento VIP em casa, para os nossos alunos fazerem em casa enquanto estava na pandemia, para eles não ficarem em casa sem fazer nada. Esse treinamento ficou tão bacana, a gente gostou tanto do resultado dele, que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. E ele está lá, ele está disponível para quem quiser. É só entrar lá no link da bio da VIP, do Instagram da VIP, tem lá, você tem o nome, né, VIP, aí tem a bio, que é a descrição. Depois embaixo tem um link, você clica nesse link, é o Linktree, ele abre um monte de botão, você vai ver lá o botão, treinamento VIP em casa, você clica, você vai para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, e lá está hospedado o treinamento VIP em casa. Lá tem todas as informações que você precisa, você clica e aí você já vai ser, já vai abrir a opção lá para você adquirir o treinamento VIP em casa e você vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que treinam com a gente. Então, duas opções aí para você. Se você é de Campinas, se você não é de Campinas, tá? Esse treinamento vai melhorar o seu condicionamento físico, porque é um treinamento em circuito. Exige, né? Tem exigência. Lógico, tem o modo mais leve de fazê-lo, tá? Nesse modo mais leve de fazê-lo, o que acontece? Ali, nesse modo mais leve, a grande maioria das pessoas consegue fazer. Aí tem um modo mais intenso, que aí sim, ele exige um pouco mais de esforço, não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue no primeiro momento. E vai treinando, chega lá também. E olha só, eu oriento você como fazer os movimentos. Cada movimento eu oriento você. Eu recebi um feedback de uma pessoa que falou assim, nossa, como você é minucioso, detalhista. Eu falei, alcancei meu objetivo, que era isso que eu queria. Ser bem detalhista na descrição do movimento, para a pessoa fazer o movimento correto. E eu faço o treino junto com você. Olha só que bacana. Você botando isso numa televisão, a gente treinando juntos. Mas vamos lá. Vamos falar agora o que você precisa. Para começar, para dar o start nesse negócio e começar efetivamente a treinar e ir em busca de começar a praticar um esporte. É seguir uma metodologia. Tem uma metodologia para ser seguida. Não é sair fazendo de qualquer jeito. Tem uma metodologia para ser seguida e com a orientação de um especialista. Que especialista, Eduardo? Um especialista, alguém que tenha base no que está falando, que saiba o que está falando, que tenha conhecimento, que já tenha conseguido alcançar o objetivo que você quer, ele já tenha conseguido alcançar com uma outra pessoa.
Entende o que eu estou falando? É assim. É assim que a gente consegue alcançar o objetivo. Não é sair fazendo de qualquer jeito. Sair fazendo de qualquer jeito, o risco é muito grande de dar errado. Então, primeiro ponto, eu preciso definir qual é o esporte que eu quero praticar, ou que eu desejo praticar, ou que eu tenho um sonho de praticar. Nossa, há muito tempo eu tenho um sonho de correr. Muitas pessoas têm um sonho de correr uma maratona, por exemplo. Ah, tenho um sonho de começar a fazer um mountain bike. Sonho, desejo. Qual é? Tem aí, escondidinho. Qual é? Ou uma inclinação. Eu tenho uma inclinação mais por esporte coletivo, por esporte individual. Qual é a inclinação que eu tenho mais? Qual é aquele esporte que eu acredito, ou eu tenho certeza, porque eu já pratiquei há muitos anos atrás, que vai me dar prazer de fazer? Por exemplo, pedalar me dá muito prazer. Eu volto muito bem depois de um pedal. Às vezes eu vou pedalar, eu estou com um pouco de dor de cabeça. Ou às vezes eu vou pedalar, naquele dia eu não estou muito afim de pedalar, mas eu vou lá, ponho um podcast no ouvido que eu estou afim de ouvir, e aí eu saio para pedalar e eu volto muito, muito melhor. Então, qual é esse esporte que te dá prazer? Tem aí, você sabe, se você der uma vasculhadinha aí, você sabe qual que é. Procura. Ou aquele esporte que te gera uma curiosidade. Você vê as pessoas ali praticando, você fala, nossa, curioso, né? Eu queria fazer isso aqui. Como será que deve ser, né? Como será que deve ser praticar esse esporte? Qual é esse esporte que te gera curiosidade? Eu estou fazendo algumas perguntas para te provocar, né? Para provocar, trazer lá de dentro qual é esse esporte. E aí sim, definir o esporte. Agora, eu preciso definir qual é o local que eu vou fazer minha preparação física. Aonde eu vou fazer minha preparação física para preparar o meu corpo para poder praticar esse esporte, ter uma performance no esporte e correr menos riscos, prevenir de lesão, ter meu corpo preparado, fortalecer a musculatura, preparar as articulações para praticar esse esporte. Qual é o local? Onde que eu vou fazer isso? Define. Ou, se é com o treinamento VIP em casa, né? Então não é um local, mas é um local porque é na internet, né? Prazo. Quando vai começar? Que dia vai começar? Mas não faz assim, ó. Ah, tá acabando a semana, então semana que vem. Ah, tá acabando o mês, então mês que vem. Tá acabando o ano, então ano que vem. Não. Agora. Não usa esses prazos convencionais. Usa o prazo agora. É quinta-feira, é quarta-feira, é sexta-feira. Não importa que dia do mês que é. Põe um prazo para dar o start nisso. Um prazo para procurar o local que você vai praticar atividade física. De repente, se é o treinamento VIP em casa, para eu entrar lá e dar uma olhada lá, ver como é que funciona. Que dia que vai ser isso? Tá, fui lá, pesquisei, olhei, beleza. Que dia que eu começo? Assim, senão não vai andar. E aí, ó, entrar em ação efetivamente. Efetivamente, que dia que você vai entrar em ação? Você não fica jogando e não começa. Quer ver um negócio bacana para a gente fazer? Se você pode, deita no chão aí agora. Vamos fazer meia dúzia de flexão de braço e meia dúzia de abdominal para você mostrar para o seu corpo que você vai entrar em movimento. E é agora que você vai entrar em movimento. Vamos lá então. Eu vou te passar aqui algumas orientações para a gente poder fazer junto meia dúzia de abdominal e meia dúzia de flexão de braço. Beleza? Então vamos lá. Vou começar com flexão de braço. Então, a posição aqui do braço, ela não pode ficar nem muito aberta, porque senão vai forçar demais o seu ombro, nem muito fechada, porque senão ela vai forçar demais o seu cotovelo. Vai fazer muita flexão aqui no cotovelo. Então, quando você descer, né, na posição de flexão de braço, desceu aqui, ó, tem que estar 90 graus o cotovelo, ok? Então presta atenção nisso, né? Talvez fechar um pouquinho, talvez abrir um pouquinho para ficar mais ajustado. Nessa posição aqui, ó, você vai ficar aqui, ó, tá? Não deixa o quadril nem lá embaixo, nem o quadril lá em cima. O quadril tem que estar alinhado, ó. Faz uma linha lá, ó, pé, joelho, quadril, coluna e cabeça, né, ó, tudo alinhadinho. E aí eu vou descer para fazer a flexão de braço. Tem pessoas que não conseguem.
Então, para quem não consegue, vai fazer apoiado no joelho. A orientação do membro superior que eu falei aqui, do distanciamento é o mesmo, né? Então, ó, tá, ó. Tudo bem? Então essa é a posição da flexão de braço. Vamos fazer junto, peraí. E o abdominal. O abdominal, o que é legal, ó? Flexiona o joelho, tá? Não deixa a perna esticada lá não, o joelho aqui, ó, tá? Flexionado, olhando lá pra cima, porque se eu fizer assim, ó, eu vou forçar demais o meu pescoço. Tem pessoas que sentem dor exatamente por fazer isso aqui. Tem pessoas que faz só pescoçal, né? Não é nem abdominal, fica só aqui, ó. Tá? Então é aqui, ó. Olhando lá pra cima, eu vou subir, tá? Olhando pra cima o tempo inteiro. Acha um ponto lá em cima, mira nesse ponto e aí você faz olhando pra esse ponto. Ok? Muito bom. Outra questão. Puxa o ar embaixo, solta o ar em cima. Puxa o ar embaixo, solta o ar em cima. Quando você contrai a musculatura do abdômen, você aumenta a pressão lá dentro da cavidade abdominal. Por isso que é importante soltar o ar, para você não aumentar ainda mais a pressão lá dentro. Tudo bem? Seguindo essas orientações? Muito bom. Então vamos lá. Nós vamos fazer 6 vezes de flexão de braço, 6 vezes de abdominal. Ah, Eduardo, para mim não funciona, é muito pouco. Ok, para você não funciona muito pouco, tudo bem. Eu estou falando com quem está parado, para começar, para dar o start. Então vamos lá. Decide aí se você vai fazer na ponta do pé ou no joelho e a gente começa, tá bom? Eu vou fazer a primeira aqui, apoiado no joelho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voltou. Deitou, olhando para cima. Pode colocar a mão aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Topa fazer mais uma? Quem topa fazer mais uma, vem comigo. Agora eu vou fazer na ponta do pé, tá? Não precisa fazer, eu vou fazer, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Virou. Vamos lá. Puxa o ar embaixo, solta o ar em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Fizemos o famoso meia dúzia de flexão de braço, meia dúzia de abdominal, que eu falo direto nos meus vídeos. Quando eu tô chegando do pedal, eu falo, faça, se você já sabe que não vai fazer nada por você, faz meia dúzia de flexão de braço, faz meia dúzia de abdominal e mostra pro seu sistema que você vai entrar em movimento. Uau, seu corpo já entendeu pelo jeito que agora o bicho vai pegar, você vai entrar em ação, você vai cuidar do seu corpo, você vai começar a praticar esse esporte que mexia com você com prazer, com sonho, com curiosidade, enfim, com o que quer que seja, com as provocações que eu fiz para você com algumas perguntas, para mexer lá e resgatar aquele esporte que um dia você teve vontade de fazer, ou enfim, você já mostrou para o seu organismo, para o seu corpo que agora o bicho vai pegar, que agora você vai fazer, que agora você vai entrar em ação. Não importa qual é a intensidade, você vai começar numa intensidade bem fraquinha e depois vai aumentando, ou se você já tem condição de entrar com uma intensidade maior. Não importa, importa que vai começar. Espero que eu tenha te ajudado a refletir, a pensar, a ter uma outra perspectiva com relação a isso, acreditar que é possível e dar o start. Vem comigo, fica a dica. Valeu!